na parte de domingo. O Senhor nos fez. Não somos produtos do acaso. Viemos de uma criação especial. O Senhor nos fez. É isso que está em Gênesis 1:26. Porque o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus nos fez no reino espiritual de Deus. Não no reino animal, mas no reino espiritual de Deus. Somos criação especial. Isto é criacionismo. Isso é Bíblia. Abra sua Bíblia no Salmo 8 e vamos ler juntos o Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Ou seja, você pode ver a glória de Deus nos céus. E o verso 2: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Eu amo esse texto aqui do Salmo 8, verso 3 e verso 4. Quando vejo os teus céus, quando você contempla os céus, obra dos teus dedos, porque Deus criou o macrocosmos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele? Somos tão pequeninos, o nosso planeta é tão pequenino e nós, seres humanos, menores ainda. E o salmista pergunta: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? O verso 5: contudo pouco menor o fizeste do que os anjos. Quando nós fomos criados através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a Bíblia diz que nós fomos criados, a família humana foi criada um pouco menor do que os anjos. Em primeiro lugar está a família divina, Pai, Filho e Espírito Santo. E abaixo de Deus estão os anjos. E abaixo dos anjos estavam os seres humanos. Mas, queridos, em Cristo Jesus que encarnou, em Jesus Cristo que se tornou um de nós, carne da nossa carne e sangue do nosso sangue, em Cristo Jesus nós fomos elevados acima dos anjos. Aleluia! Acima dos anjos não caídos, porque somos filhos e filhas. Fomos criados? Sim, mas agora em Cristo Jesus nós somos gerados pelo Espírito Santo. Então, somos filhos e filhas. Algo que anjos não são. Anjos são criaturas, mas nós somos mais do que criaturas. Somos filhos e filhas, gerados pelo Espírito Santo, assim como o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, que foi gerado pelo Espírito Santo. Ele é filho de Deus e você também é filho, você é filha. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós ocupamos uma posição acima dos anjos não caídos, e assim será no novo céu e na nova terra. Mas, quando Adão e Eva foram criados, diz aqui, Salmos 8, verso 5, pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Verso 6, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Deus nos criou para dominar o reino animal, para termos domínio sobre tudo. Verso 7 diz: todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Deus nos deu domínio sobre tudo. Aqui diz o verso 9: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Este Salmo 8 é um salmo maravilhoso. E leia também comigo agora o Salmo 100. Abra sua Bíblia no Salmo 100 e vamos ler a partir do verso 1. O verso 1:
Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Temos motivos de sobra para celebrar, para salmodiar, para louvar, para adorar, porque Deus é o nosso Criador, o Todo-Poderoso. Servi ao Senhor com alegria, não com tristeza, não com desânimo, mas com contentamento. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Cantar, salmodiar, exaltar Deus em nossos louvores. Verso 3: Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Ele quem nos escolheu. Ele tomou a iniciativa. Foi Ele que foi em busca de Adão e Eva no jardim do Éden, perguntando: Adão, Adão, onde estás? Deus tomou a iniciativa. Foi Deus que tomou a iniciativa de enviar o seu Filho, fazer com que ele se tornasse membro da família humana. Ele veio em busca da ovelha perdida. O planeta Terra é a ovelha perdida na grande, extensa criação de Deus. O único planeta que se desviou é o planeta Terra. Ele veio em busca da família humana. Ele veio em busca da ovelha perdida. Por isso, meu querido irmão, aqui diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Você se sente ovelha de Jesus Cristo? Você vê em Jesus Cristo um pastor, um bom pastor, que alimenta, que protege? Queridos, você encontra em Jesus Cristo como pastor tudo o que você precisa. Verso 4: Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Deus merece o louvor. Deus habita entre os louvores dos seus filhos. Verso 5: Porque o Senhor é bom. Aleluia! O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor, ela é a causa de não sermos consumidos. Porque, como dizem em Lamentações de Jeremias 3:22, novas são as tuas misericórdias cada manhã. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. A criação desempenha papel crucial nos Salmos, defendendo a soberania de Deus. Os céus, que são obras das suas mãos, proclamam a sua glória e o seu poder. O nome de Deus é majestoso em toda a terra. O Senhor criou tudo e todos. Ele não tem começo, Ele é eterno. Ele é o grande eu sou, Ele é o YHWH, o eterno. Ele é eterno e superior aos deuses das nações. Quando fala deuses das nações, são os falsos deuses, os ídolos, representações de Satanás. É óbvio que Deus está acima de todos estes falsos deuses, que são obra das mãos humanas. Os ídolos têm mãos, mas não apalpam. Os ídolos têm pés, mas não andam. Abra sua Bíblia no Salmo 115. O Salmo 115 mostra exatamente o que significa adorar um ídolo, que não fala, que não anda, que não pode ajudar ninguém. Salmo 115, vamos ver o verso 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. E agora o apelo de Deus para você, que é criacionista, que crê no Deus Criador dos céus e da terra. O apelo está no verso 9. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Em quem está a sua confiança, meu irmão? No Criador, no Santo de Israel. Queridos, os ídolos não fazem nada, são carregados em procissões pelas ruas. Mas aqueles que em procissões andam pelas ruas carregando seus ídolos, nada sabem. Abra sua Bíblia em Isaías 45. Veja o que Isaías fala das procissões carregando ídolos, carregando os santos.
Leia comigo Isaías 45 e o verso 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapaste das nações, nada sabem. Percebam que a Bíblia está falando dos que carregam seus ídolos e adoram deuses de barro, deuses de pedra, deuses de ouro ou de prata. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Em vez de andar em procissões carregando esses ídolos, estes santos, você é convidado por Deus para olhar para Ele, o Deus vivo. Por isso aqui em Isaías 45, verso 22, Deus apela para você: olhe para mim e seja salvo. Olhe para mim e seja salvo, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Meu querido irmão, aqui está o apelo de Deus para você. Vários salmos retratam o poder de Deus sobre as forças da natureza, as quais outras nações criam que fossem forças divinas. Mas esses salmos reafirmam que o Senhor reina sobre toda a criação e Ele é supremo em poder e dignidade. Ataca uma forma sutil de idolatria, a autoconfiança, enfatizando que Deus nos fez e dele somos. A criação também testifica do amor de Deus. Tudo o que existe deve a existência a Deus, que também sustenta a vida. Observe que Deus não apenas concedeu a existência às pessoas, mas Deus fez do antigo Israel o seu povo escolhido, o rebanho do seu pastoreio. Aqui em Salmo 100, abra sua Bíblia no Salmo 100, vamos ver então o verso 3. Leia comigo. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Como é que você se sente como ovelha de Jesus Cristo? Você precisa de outro pastor? Um pastor que morreu por você, que deu a vida por você. Um pastor que ressuscitou por você. Ele subiu ao céu e ele disse: eu vou voltar para buscar você. Eu vou levar as minhas ovelhas para o redil. Viveremos com o nosso pastor, Jesus Cristo, eternamente. As expressões seu povo, as expressões rebanhos do seu pastoreio, revelam o desejo de Deus de um relacionamento estreito, íntimo com os seus filhos. O mesmo relacionamento que um pastor tem com as suas ovelhas. Vivia com elas, dormia com elas. O pastor lá na Palestina, o pastor de ovelhas, guardava à noite a ovelha em cavernas e deitava na porta da caverna para que impedisse a entrada do lobo, do devorador. Para o lobo entrar na caverna, tinha que passar por cima do pastor. O pastor estava ali para proteger as ovelhas. Ele morreria lutando contra o lobo, mas ele não permitiria que ele atacasse as suas ovelhas. Queridos, é esta imagem de Jesus como pastor que nos traz segurança, proteção, alívio, porque Ele cuida de você. Você é ovelha, Jesus é o pastor, Ele provê tudo o que você precisa. O que uma ovelha precisa? Água, grama, pastos verdes, proteção contra o inimigo devorador. E tudo isso Jesus provê para você. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é a nossa fortaleza, nossa proteção, nosso rochedo, nosso esconderijo, nosso abrigo. Ele, Jesus, é tudo. Eu estou muito feliz com este pastor chamado Jesus Cristo. Aleluia!